Olá, meu nome é Anderson Montalvão, eu sou criador e coordenador técnico do Projeto Escreva e hoje nós vamos dar sequência à série de vídeos Qualidade de um Bom Texto. Hoje nós vamos tratar do atributo coerência. Coerência é um atributo muito importante porque ele é que vai dar lógica ao seu texto. Ele é que vai fazer com que o seu texto tenha começo, meio e fim. E que o leitor possa entender bem a sua linha de raciocínio e, além disso, confiar no que está escrito. Vejam só, vocês já perceberam algum texto do seguinte tipo: em cima daquele morro tinha um lindo pé de rosa. Se você não gosta de abacate, por que roubou minha bicicleta? Não é para rir. O fato é que existem N textos desse tipo. Textos em que não há coerência nenhuma. É o suprassumo da incoerência. E a gente pode imaginar que esses textos... Não, isso é brincadeira. Não é brincadeira. Na minha experiência como professor e lendo textos mais variados possíveis em matéria de jornal, notícias, já percebi muito texto assim, que o escritor inicia o texto falando de alguma coisa e de repente se perde no meio do caminho e sai por aí afora. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler um pequeno trecho aqui para exemplificar do que eu estou falando. Vejam só. Em tempo, que são valores burgueses? São o conjunto de coisas em que toda uma classe social privilegiada econômica e culturalmente acredita. Aquela classe média retratada na maioria dos filmes de Buñuel. Buñuel é aquele diretor de filmes chamados de arte. A maioria das pessoas que assistem a filmes de arte fingem gostar porque eles são assim chamados. O que mais se ganha ao fingir é a aprovação social e o que menos se ganha é informação relevante. Vejam só, nesse trecho, o que aconteceu? Estava indo tudo bem. Mas o escritor quis fazer referência a filmes de Buñuel. E a partir desse gatilho, ele disparou para uma outra direção que não tinha nada a ver com o texto, com o assunto que ele queria tratar. Como se diz na gíria, ele viajou na maionese. Mas viajou bonito. Porque o assunto que era tratar de valores burgueses, ficou para trás. Ele nem mais tocou no assunto nesse parágrafo. E viajou totalmente na ideia dos filmes de Buñuel. Então veja que essa qualidade do texto, a coerência, é fundamental para que o leitor entenda o que se quer, entenda o que se está transmitindo. Se o leitor não perceber a linha de raciocínio do escritor, ele não vai conseguir entender o texto. E pior, ele vai começar a desconfiar de que tem alguma coisa errada. Logo em seguida, a questão do descrédito. A pessoa começa a desconfiar e desacreditar no que está sendo dito. Então, veja, é importantíssimo que nós tenhamos muito cuidado com esse atributo. Veja, por exemplo, uma frase, né, muito interessante de um anúncio. Uma frase de um anúncio. A casa não está à venda, mas estamos dispostos a receber uma proposta de vossas senhorias. Ora, o receptor pode perguntar: por que eu vou fazer uma proposta se a casa não está à venda? Não faz sentido. É o tipo da mensagem que não tem coerência.
Veja que a mesma situação de anúncio poderia ter uma redação diferente que teria uma possibilidade real de negócio. Por exemplo, diante de uma proposta vantajosa, poderíamos ter interesse em vender a casa. Percebem a diferença? Agora, as informações se harmonizam internamente e há uma real possibilidade de negócio. Então vejam que a questão da coerência das informações, das ideias dentro do texto, é fundamental. Vejamos agora 5 aspectos que vão influenciar na questão da coerência. Primeiro aspecto, relevância das informações. Ora, se eu não linko, não faço uma correlação entre as informações colocadas no texto, né, e o assunto que eu estou tratando, obviamente que o leitor vai desconfiar disso, tem alguma coisa errada. Não há uma correlação entre as informações que estão sendo colocadas e o assunto que inicialmente foi abordado. É o caso daquele exemplo que eu li, né, do que são valores burgueses. Por quê? Porque pegou a história dos filmes e foi por um outro caminho. O outro aspecto importantíssimo em relação à coerência diz respeito à uniformidade de tratamento. Se num texto eu estou tratando de uma determinada, de 3 coisas semelhantes, eu tenho que dar uniformidade de tratamento às 3 coisas. Por exemplo, se eu estou me referindo a 3 cidades, eu preciso dedicar espaço no texto igual para as 3 cidades. Porque senão eu vou estar privilegiando uma em detrimento da outra. Se eu estou tratando de pessoas, a mesma coisa. Se eu dedico mais espaço para uma determinada pessoa, eu estou desequilibrando o tratamento do assunto. Então, devemos ter muito cuidado em relação à questão da uniformidade de tratamento. A outra coisa é coerência com a realidade. Ora, se eu não colocar informações, ideias que sejam coerentes com a realidade, o que vai acontecer? Esse texto, ele ou vai ficar pouco tempo, ou ele vai ser imediatamente desacreditado. Porque a partir do momento que o leitor perceber que há uma incoerência entre as informações e a própria realidade, ele vai imaginar que há alguma coisa errada, vai duvidar do que está sendo dito. Outra coisa, fundamento das conclusões. Se eu lanço conclusões que não se baseiam em premissas tratadas no texto, ou em premissas falsas, o que vai acontecer? O leitor vai desacreditar do que está sendo dito. E por último, precisamos falar sobre a questão de fatos e opiniões. Veja, fatos são coisas verdadeiras, coisas que ocorreram. Opiniões são as impressões causadas por algum fato. Se nós misturamos os dois no texto, isso também vai contribuir para que o texto seja questionado. O leitor vai dizer, poxa, será que é verdade mesmo? Será que ele está falando de fatos reais, ocorridos? Ou será que isso é o que ele imagina que deveria ser? Então, se nós vamos falar sobre fatos, falamos sobre fatos. Se nós depois queremos dar uma opinião, damos a opinião, mas não podemos misturar as duas coisas. Porque ao misturar, nós causamos esse efeito danoso no texto. Com essas informações, né, com esses cuidados, nós conseguiremos
escrever um texto que seja coerente e, portanto, que tenha começo, meio e fim, que o raciocínio, a linha de raciocínio do escritor seja compreendida e o leitor tenha confiança no que está sendo dito. Ok. Então, hoje, nós falamos sobre o atributo coerência, que trata da forma como nós podemos fazer um texto que tenha lógica, que tenha uma linha lógica, uma linha de raciocínio lógico, que permita ao leitor entender essa linha de raciocínio de quem escreve e que o texto tenha verdade e, portanto, o leitor possa confiar no que está sendo dito. Se você gostou do texto, gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta e aguarde o próximo número da série Qualidades de um Bom Texto. Até lá!